esse fim, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas nós não... Qual é a regra que eu tenho? Como é que eu sei como eu glorifico a Deus? Como é que eu agrado a Deus? Né? Então é uma pergunta importante. A resposta é a palavra de Deus, é a regra que Ele me deu para fazê-lo. É o que diz o breve catecismo. Tá certo? Então, nós vamos tratar, e a gente está fazendo uma fusão também com o Catecismo Maior, Confissão de Fé, Breve Catecismo, a gente está mexendo com tudo que trata sobre Bíblia. Então, é um tipo de um curso de Bíblia, né? Numa pergunta do Breve Catecismo, tá certo? Porque ainda vai ter outra pergunta, qual é o que principalmente a Bíblia nos ensina, né? Aí a Bíblia nos ensina o que devemos crer e o que devemos fazer, né? Então a gente vai ver aí da terceira pergunta, que é o escopo da Bíblia. Mas agora a regra é essa, é a Escritura Sagrada que nos ensina. Então, veja a Confissão de Fé, capítulo 1 e 5º, tá certo? Veja o que é que diz, né? Na realidade é capítulo 1, parágrafo 5º. Pelo testemunho da igreja, podemos ler todos juntos? Então aqui nós temos o fundamento, não é, de como que, quais são os argumentos que mostram que a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Mas o principal deles e o fundamental qual é? O argumento interno do Espírito Santo. O Espírito nos faz compreender tal coisa. Então, o nosso papel agora não é lidar com a questão da obra do Espírito Santo nesse momento, mas falar um pouco das características da Escritura Sagrada, certo? Então, as Escrituras são a palavra de Deus considerando a sua antiguidade, tá certo? Então, ela é a palavra de Deus se nós considerarmos a sua antiguidade. É interessante que, se você olhar para a antiguidade da Escritura, algumas partes da Escritura, irmãos, são mais antigos do que a própria existência humana. Não é? Por exemplo, a criação. Não havia ninguém lá no dia da criação, a não ser o próprio Deus. Então, por exemplo, se você abrir a sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 11, por favor, abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, né? Hebreus capítulo 11, leia para mim, verso 1 até o verso 3, por favor. Interessante, veja, a própria criação do mundo, né, ela é registrada, sendo que o homem não estava lá. Então, a antiguidade da Escritura, ela chega nesse limite. É interessante nós pensarmos nisso, porque normalmente quando se conceitua a fé, como está lá em Hebreus 11, a gente sempre pensa no aspecto do futuro, isto é, pela fé Abel, pela fé, não é? Aí você vai, todos os heróis da fé do Antigo Testamento, eles esperavam, eles criam em naquele que viria, que foi revelado, mas não tinha chegado ainda. Então sempre nós pensamos na fé, é crer naquilo que vem depois, não é? Sempre é futurística, não é?
Mas não é necessariamente não. A fé, ela é crer naquilo que foi revelado. E o que foi revelado é até mesmo antes do homem. Então veja que o primeiro exemplo de fé que ele dá não é olhar para frente, é olhar para trás. Olha que coisa. Ele conceitua a fé, que é a esperança, a certeza, a convicção. E o exemplo primeiro é olhar para trás, que é crer na doutrina da criação. Que a Bíblia que o mundo foi criado pela palavra de Deus. É por isso que a doutrina da criação e da redenção, elas estão intimamente ligadas. Né? Você não vai negar a doutrina da criação biblicamente e, ao mesmo tempo, afirmar com segurança a doutrina da redenção. Não é? O Deus que cria, o Deus que recria o mundo. E é como a Escritura está descrevendo exatamente como está posto aí. Então, a primeira característica, não é? A primeira marca, que podemos dizer, a Escritura são a palavra de Deus, considerando a antiguidade dela, nós podemos, primeiro, da antiguidade, podemos falar de vários exemplos, mas eu posso falar de um exemplo que antecede até mesmo a história humana, que é o dia em que Deus cria o mundo com a sua própria palavra. Ok? Então, é por sua antiguidade. Segundo, pela preservação. Não é? A preservação, deixa eu sou muito bom nisso aqui, viu? Eu estou ficando impressionado comigo mesmo. Pronto. Agora é um monstro. Preservação. Preservação e depois a sinceridade. Vamos lá para a preservação primeiro, que aí desconectou tudo. Preservação. O que a preservação fala, irmãos? Veja, apesar da malícia de Satanás, né, e da iniquidade dos homens, se não fosse o próprio Deus, essa palavra não teria chegado até nós. As tentativas históricas que foram feitas para que a Bíblia fosse destruída, e você ter a palavra na sua mão hoje é algo impressionante. Não é? Então, veja, a preservação da própria Escritura. O testemunho. Só dar um exemplo para vocês, acho que é até interessante. O texto do Antigo Testamento mais antigo que nós tínhamos, ele era uma data muito mais recente, nossa, próximo da gente do que você imagina. Então, começou a surgir algumas teorias nesse período, na época do liberalismo, que começou a dizer, por exemplo, que o profeta Isaías não foi o autor do livro de Isaías, porque Isaías, ele percorre 3 períodos da história. Veja, Isaías fala no período do cativeiro assírio, ele fala no babilônico e fala no período medo-persa. Então, ele traspassa 3 impérios na história. Então, na perspectiva humana, Deus não fala antes de acontecer. Não existe um escrito que fale alguma coisa antes de acontecer. O pressuposto dos liberais não existe tal coisa como Deus falar alguma coisa antes de acontecer. Então, como é que eles liam esse texto? Eles usavam uma terminologia latina que diz assim, vaticinium ex eventum, que é vaticinar depois de acontecer. Então, na realidade, a profecia era uma declaração depois do ocorrido. Né? Então, era a maneira que eles tinham de ler a Bíblia. E eles diziam o seguinte, olha, não pode um homem viver no período da Assíria, escrever para a Babilônia e falar período Medo-Persa. Eu tenho aí um abismo muito grande de tempo, isso é absurdo. Não vou entrar nos meandros da discussão, mas o ponto qual era? Um dia, um pastor de ovelhas, eu não vou lembrar o primeiro nome dele, mas o segundo é fácil, é Mohammed. Tem alguém chamado Mohammed naquela? É tranquilo. Mohammed aqui facilmente você pega. Mohammed, chega lá na Arábia e fala Mohammed, algumas pessoas vão olhar para você. Aí o cidadão, ele tinha o nome por Mohammed. E esse cidadão estava pastoreando o rebanho dele, e ele estava descansando, o rebanho estava parado, ele estava ali descansando na sombra, numa pedra. E ele estava, algumas pedras ao redor dele, e ele viu uma frestazinha numa rocha. E ele começa a jogar para acertar aquela fresta, deitado. Era um monstro, viu, cara? Aí acertou no buraco da fresta, passou ali. E ele ouviu um barulho de vaso quebrando, rachando com a pedra. Ele se assustou com aquilo e foi e entrou
encontrou lá o que se chama de rolos do Mar Morto. E lá tem um manuscrito, encontraram o manuscrito do livro do profeta Isaías, inteiro, com diferença quase nenhuma do texto que nós temos. Só um detalhe, 1000 anos mais antigo do texto que a gente tem. Você sabe o que é isso? É uma coisa impressionante. A diferença quase nenhuma do texto. Alguns estudiosos diziam que aquela pedra não quebrou o vaso, quebrou o liberalismo, pá, no meio. Porque foi um achado arqueológico que teve um peso muito grande para a recuperação desse princípio. A preservação da Escritura, ela tem a sua história. E hoje você imagina, hoje eu tenho nas mãos o que Deus falou a Moisés do Monte Sinai. Sem o trovão e sem o relâmpago. Mas eu deveria ter o temor. Não é verdade? Mas hoje eu tenho as palavras de Cristo no monte, no dia em que ele falou as bem-aventuranças. Eu não estava lá, mas eu posso ouvir hoje as mesmas palavras dele hoje. A palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, porque pela antiguidade dela e pela preservação. Ela foi preservada até aqui. Né? E hoje, se queimar, já tem e-book, acabou-se. Pode tacar fogo, agora acabou. A regra de que tacar fogo acabou. Né? Ninguém pode queimar mais. Agora, a lógica é, você tem hoje cada vez mais a Escritura na mão do povo, todas as línguas, e que você fica impressionado com isso. O terceiro aspecto, né? Sinceridade dos escritores. E aqui, essa sinceridade, é preciso só lembrar aqui, né? É que duas coisas, o que eles receberam de Deus e falam dos seus próprios pecados. Interessante porque eles honestamente declaram que aquilo que eles estão falando foi recebido de Deus. Paulo vai dizer, o que eu recebi do Senhor, eu também. Moisés vai dizer, fiz tudo o que o Senhor me mandou fazer. Não é palavra deles. Ele diz, é palavra que vem de Deus, foi recebida de Deus. Não é palavra de homens. É interessante que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, chega a dizer, e recebeste a minha palavra, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus, como de fato o é. Como de fato o é. Diga. Hã? Muhammad eu acertei. Que era mais fácil. Era um pastor, exatamente. E essa é muito interessante, obrigado. Veja só, irmãos, eles receberam de Deus, e outra coisa interessante, eles contam os seus próprios pecados. Moisés vai contar como ele foi rejeitado para não entrar na terra prometida. Não é? Você imagina o grande rei de Israel, Davi. Um profeta que está com ele escreve sobre o seu pecado e ele fala da confissão do seu pecado no Salmo 51, no Salmo 32, no Salmo 103. Os evangelistas vão contar os seus próprios pecados. Abraão é narrado a história dele e as suas falhas. Categoricamente, isso tem um peso para nós entendermos como é importante você perceber a natureza da Escritura. Não é? A sinceridade da declaração de que tudo que eles falam veio da parte de Deus. Não é deles, não é palavra deles, é de Deus. Segundo, eles descrevem os seus próprios pecados. Né? Os seus próprios pecados. Alguma pergunta sobre isso, irmãos? Alguma dúvida, não? Diga. 1000 anos mais antigo do que escrito. Do que o texto que nós temos. Porque o nosso texto é muito recente, o texto que nós temos, é bem recente. Então você imagina, o livro do profeta Isaías é um livro que Isaías viveu no período do cativeiro assírio. Completo. O livro de Isaías completo. Você chegou a...
Israel tem lá, né? Tem um rolo lá do... E é engraçado isso, é completo. E porque a questão do... E a questão do ser completo que é interessante, sabe por quê? É porque eles diziam que eram 3 autores. E você tem um texto mais antigo e é uma unidade. O texto mais antigo é uma unidade. Né? É bem interessante, porque você tem aqui a qualidade da escritura, né? E como que o texto está nas mãos do povo, porque Deus preserva, e como a característica de eles escreverem ajuda a gente também a entender isso. Outra coisa importante, irmãos, o outro aspecto que eu queria colocar, vamos lá. O cumprimento das profecias. Vamos lá, o cumprimento das profecias. Aqui é interessante porque você imagina que Isaías profetizou que Ciro, né, ia libertar os judeus do cativeiro babilônico. Veja bem, Isaías profetizou, lembre-se que Isaías está vivendo no cativeiro assírio, certo? E Ciro, que vai libertar, que é falado do capítulo 40 em diante de Isaías, ele vai citar o nome de Ciro. Ele está aqui no império, veja, no império assírio. Significa dizer, irmãos, veja, lembre-se que o império assírio foi o que destruiu Samaria, o reino norte, em 721 a.C. Você imagina isso aqui. O cativeiro babilônico, a data dele é 586, baseando-se no dia da destruição do templo. E o cativeiro medo-persa, você vai ter mais 100 anos para frente. Então eu tenho aqui um abismo, e quando ele cita o nome de Ciro, Ciro não é um imperador babilônico, é um imperador persa, que vai libertar Israel do cativeiro babilônico. Isaías está dizendo isso aqui. Aí o liberal vai dizer, não é possível, como é que pode? Não tinha nem nascido ainda, como é que pode citar o nome da pessoa? Aí é engraçado porque os próprios liberais, eles não negam que Miqueias foi escrito na época que diz que foi escrito. Mas no capítulo 5, verso 2 de Miqueias, cita a cidade que Jesus vai nascer. De ti, Belém, Efrata, ele diz lá, virá aquele, ele diz um nome, Miqueias 5:2, está lá o nome da cidade que Jesus vai nascer. Como é que ele sabia isso? O nome da cidade. É óbvio que a revelação bíblica ela é muito clara, e a unidade da revelação nos ajuda muito bem a entender. Nós não estamos falando de um livro aqui espúrio, estamos falando de uma unidade revelacional, de um cuidado da parte de Deus, e há historicamente, textualmente, você pode lidar com essas questões. Não é só uma questão de dizer, eu creio independentemente das comprovações contrárias, não. Nós cremos porque é a palavra de Deus, e você tem todos esses detalhes que nos ajudam a compreender com firmeza. Mas a comissão vai dizer, mas isso aqui não é suficiente para dizer para você crer que é a palavra de Deus. Se o Espírito Santo não convencer você, não tem jeito. Porque aí vem a obediência a ela, submissão a ela. Não é se convencer da antiguidade dela. Então, veja, não apenas, veja bem, não apenas antes do cativeiro acontecer que Isaías falou isso, irmãos, mas séculos antes. Ele cita o nome do Ciro. Né? O profeta Jeremias, um pouco antes do cativeiro, né, é engraçado que lá no cativeiro, ele já estava no cativeiro babilônico, Jeremias já estava ali, ele profetiza sobre os anos em que Israel ficaria no cativeiro. A ponto de em Daniel, veja lá, Daniel, capítulo 9, verso 2, dá uma olhada lá, por favor. Daniel, que está no cativeiro, vai pesquisar no livro de Jeremias. Vê que coisa interessante. Daniel 9, verso 2. Leia lá o texto para mim.
interessante, viu? Veja aqui a história disso aqui, irmãos. Daniel está no cativeiro babilônico, no Império Babilônico e Medo-Persa, né? Ele está nos dois lugares, na transição também. Jeremias escreveu um pouco antes do cativeiro. E Daniel já pesquisa, e veja que é interessante, ele usa a palavra nos livros. E aqui me parece a primeira indicação textual de uma ideia de bloco de livros que já eram tidos como livros autoritativos. Ele diz, olha, pesquisando nos livros, e aí ele especifica, entendi pelos escritos de Jeremias, isto é, dentre os livros, eu pesquisei em Jeremias, e Jeremias, pelo que eu entendi, fala que são 70 anos o período do cativeiro babilônico. E sabe que anos foram? 70 anos. Só um detalhe. Aí onde muitas vezes a pessoa pega num pulo do gato, né? Foram 50 anos do cativeiro babilônico. Mas o que são 70 anos? Há uma data inicial e uma data final. Quando é que eles começam a marcar os 70 anos? No dia da destruição do Templo de Jerusalém. E quando é que termina o cativeiro para eles? Quando o Templo de Jerusalém é reconstruído. Então aí eu tenho 70 anos entre a destruição e a reconstrução. Literalmente eu tenho ali 70 anos entre um tempo e outro. Certo? Então o período na Babilônia foram 50 anos. Mas entre um tempo e outro são exatamente 70 anos. Entre a destruição e a reconstrução do santuário, do templo. Tá certo? Veja, irmãos, a profecia bíblica, ela se cumpre. Você imagina como toda uma história é conectada, né? Eu fico pensando, ligando os pontos da Bíblia, assim, um por um, né? Aí um dia, chega um sacerdote no templo, lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, nasceu Jesus Cristo. Aí o sacerdote pega a criança no colo, aí ele diz assim, agora o Senhor pode me despedir em paz, porque os meus olhos viram o Salvador. Sabe o que é isso, irmãos? Toda criança que nasceu nessa perspectiva encontrou o ápice nesse momento. Vai nascer da mulher aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Aí ele pega a criança, nasceu aquele que vai libertar Israel do cativeiro. Você imagina a quantidade de sacrifício que tinha no Antigo Testamento, o cordeiro imolado, o cordeiro imolado, o cordeiro imolado. João Batista viu Cristo e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele conecta todas essas coisas a ele. Esse é o Cordeiro de Deus. Perfeitamente. Perfeitamente. A perfeita conexão. E quando João descreve Cristo na cruz, o detalhe de João, os detalhes da narrativa, e João diz lá, veja, a história é muito bem contada, né? Porque a intenção é muito boa. Ele diz assim, já era sábado, já estava entrando no sábado, e eles não podiam mais trabalhar, então ele tinha que morrer logo. Imediatamente antes disso, Jesus diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e ele morre. Aí os soldados chegam para quebrar as pernas, porque quando quebra as pernas ele vai arquear e vai morrer asfixiado. É rápida a morte. Aí naquele momento eles chegam, quebra a perna de um, quebra a perna de outro. Os dois ali na cruz que estavam com ele não tinham controle sobre a vida. Jesus tinha um controle. Até a hora da morte ele diz, é agora a hora que eu vou morrer. Para que eles saibam que não são vocês que estão tirando minha vida, sou eu que estou dando a minha vida. E aí, o que é interessante é que na hora em que ele morre, João diz, para se cumprir o que está escrito, aí Salmo e Êxodo, quando ele descreve o cordeiro que foi morto no dia da Páscoa,
antes da libertação do cativeiro egípcio, o cordeiro foi morto. E no verso 46 do capítulo 12 diz lá: nenhum dos seus ossos pode ser quebrado. João está dizendo, é esse o Cordeiro de Deus que vai tirar o povo do cativeiro, do pecado. Veja que como a história, como a Escritura, ela concatena as ideias, ela unifica, ela mostra a sua antiguidade, ela mostra a sua preservação e ela mostra como as profecias se cumprem dentro dessa organização que Deus mesmo estabeleceu. Cumprimento. Diga. Ele, na realidade, existem profecias ainda que se aguardam, por exemplo, o retorno de Cristo, né? O novo céu, nova terra, né? Mas a maravilha é você perceber que o Antigo Testamento flui para essa verdade, né? Esse é o grande ponto, eu diria assim, que é fundamental isso aí. Cumprimento das profecias, vamos lá. Quinto ponto, o quinto ponto, né? O sangue de muitos mártires. O sangue de muitos mártires. Ora, quando nós falamos aqui o sangue de muitos mártires, apenas uma consideração, irmãos, né? A divindade desse livro, enquanto eles tinham alegria, né, no Senhor, na palavra, eles deram a própria vida pela verdade. Eles deram a própria vida por essa verdade. Muitos perderam a vida por causa dessa verdade. Se fosse algo de menor importância para eles, e como eles lidavam com essa verdade, tanto no Antigo, no Novo Testamento, quanto posteriormente na história da igreja, quantos homens de Deus morreram por causa da verdade, por causa da palavra. Né? E às vezes a gente não leva em consideração isso, né? Como muitos morreram até para ter a palavra hoje nas nossas mãos. A gente não dá tanto valor a isso, mas quantas pessoas perderam a vida para que nós pudéssemos ter hoje a Bíblia nas nossas mãos e acesso à Escritura, né? A palavra de Deus. E o outro ponto aí, rapidamente, né, nós frisarmos ainda, a confirmação por milagres. Isso aqui, vamos lá, um pouco com respeito aos milagres, a gente tem que só lidar com alguns aspectos que eu acho que é importante. Veja, todos os milagres, irmãos, eles foram realizados pelo próprio Deus, certo? É inconsistente, é inconsistente você lidar com a santa natureza de Deus e separar da santa natureza das suas obras. Ele, o Deus, é a verdade, e o que ele faz é a verdade. Ele nunca confirmaria a verdade com uma mentira ou engano. Nunca ele poderia fazer. Isso é tratado, é dito de Satanás e os falsos profetas, não de Deus. Tanto é, veja a marca, se o que ele falar não acontecer, isso testemunha que ele não é a verdade. Lá em Isaías, no capítulo 40 a 46, ele vai tratar de um tema importantíssimo para Isaías. Ele vai dizer: peça para os seus deuses fazerem bem ou mal para saber se eles existem. Porque não há Deus igual ao nosso Deus que fale antes de acontecer, que planeje e execute, que as obras revelam quem Ele é. Até a própria carta de Paulo aos Romanos, ele diz isso. Ora, os homens são indesculpáveis porque veem o fruto do trabalho de Deus, que é a criação, e não glorificam a Deus como Deus. Porque ele era para ser conhecido, porque isso revela que ele é Deus. Agora, imagina você usar a criação que revela Deus contra o próprio Deus, para dizer que ele não existe. Isso aí é uma abominação, clara. Não é? Não faz muito sentido isso. Muitos milagres, irmãos, foram realizados por Moisés, por Cristo e pelos apóstolos. Se esses milagres foram feitos por eles, a doutrina que eles ensinavam era verdade. Lembre disso.
Se o milagre é feito por Deus, Deus não vai testificar da verdade com mentira, mas com verdade. Da mesma forma, se o milagre foi feito por Moisés, pelos apóstolos, por Cristo, isso testifica que o que eles falam é a verdade. Esse é um ponto central. É parte essencial do milagre, mostrar que aquilo que é dito é a verdade. Lembra lá da história comum que a gente cita de vez em quando, de Cristo, quando faz o milagre de um indivíduo que desce do teto que é manco, né, que é aleijado, e Jesus diz, ao invés de curá-lo, diz, os teus pecados estão perdoados. E aí, como é que o Senhor pode perdoar pecado? Quem perdoa pecado é Deus. Jesus disse, ora, para que você saiba que Deus tem poder para perdoar pecado, que eu tenho poder para perdoar pecado, que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Levanta-te e anda. Ora, e veja, como é que ele atesta que ele é a verdade? Com a verdade, com o milagre. Então, o milagre mostra que aquilo que ele fala é a verdade. Aquilo que ele diz é a verdade. Então, perceba que a Escritura é atestada por milagres. Não é? É o que está falando aí. Confirmação por meio de milagres. Não é? Veja, nós temos então muita coisa para supor. Não é? Aqueles milagres realmente aconteceram. Né? Que a ideia geral daqueles que ouviram desses milagres, né? É que aquilo que ele falava era a verdade. De quem estava ali, ouvindo o que ele falava, e o que ele fazia, dizia, o que ele fala é verdade. Agora você imagina se o que ele falasse fosse engano. Como seria que eles viriam o milagre de Cristo? Como ele poderia falar a verdade e fazer o que é errado? Como ele poderia falar a verdade e o milagre dele ser na realidade, uma farsa? Não combina, não. Essa é uma característica de Satanás. É interessante que lá em Apocalipse se fala isso, por sinal. Ele vai fazer muitos milagres. Você lembra quando Moisés chega para libertar o povo do cativeiro e chega diante de Faraó? E lá ele pega o bordão, né, Arão. E ele joga e se transforma numa serpente. Aí os mágicos do Egito vão fazer a mesma coisa. Eita, e agora? Aí tem um detalhe no texto. A serpente de Arão engole as serpentes Era de Moisés, não era? Não era de Moisés, não era? Era Moisés que estava lá, isso mesmo. E a serpente que era o bordão de Moisés, eu tinha a impressão que era Arão. Né? Capítulo 7, Êxodo 7, dá uma olhada lá. Aí, eu também acho, mas confirma lá. Pode ter sido para que não seja confirmado com mentira, vamos confirmar com a verdade. Quer dizer, tudo que ele está ensinando é o erro, não? Dá uma olhada aí. Pode ser que seja Moisés mesmo. Então disse o Senhor a Moisés: eu te ponho. É o finalzinho, antes do primeiro. Eu te tenho posto por Deus. Não, é o capítulo 7. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Quem faz milagre por ele é Arão. É o capítulo 9. É lá no finalzinho, antes da primeira praga. Imediatamente antes da primeira praga. Quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança diante de Faraó e o fundarás Israel. Moisés respondeu. Perdeu. Vai que acaba ruim, né? Desculpa aí, eu me maguei. Era Arão mesmo, ok? Então, aí o bordão, a serpente de Arão vai e engole as dos magos. É interessante, veja, o que eles fazem, por mais que tentem imitar o que Deus faz, aí começa as pragas no capítulo, na seção seguinte. Eles conseguem imitar algumas pragas, mas não conseguem livrar, não conseguem impedir,
ele só consegue imitar até o momento que até os magos adoecem, até os magos são condenados e nada mais sobra. E fica claro que aquilo que Deus fazia era o julgamento sobre os deuses do Egito. Deus estava julgando os deuses do Egito, por meio da sua obra, descrevendo categoricamente que isso que ele estava fazendo era a verdade, né? Era a verdade. Veja, quando você fala a verdade, e aí vamos pensar um pouco no milagre como sendo aquilo que atesta, não é? Jesus disse isso, acho que é importante você pegar aquilo que Cristo fez para entender isso um pouco. Por exemplo, Jesus diz assim, o que é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? O que é mais fácil? Veja, aquilo que eu vou dizer você não pode ver, os teus olhos não podem ver. Né? Então, e aqui é interessante, os milagres, eles atingem o sentido externo do homem, os seus olhos, os seus ouvidos, e isso eles poderiam julgar. Agora, intimamente eles não poderiam. Então, era um aspecto externo, para que eles soubessem que aquilo que era falado era verdade. Jesus disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta-te e anda. Os milagres não aconteciam num canto, não aconteciam numa esquina, mas aconteciam diante do mundo. Muitas testemunhas. Tanto é que iam condenar, iam entregar Jesus. Né? O Evangelho mostra que aquilo não era algo que acontecia no grupinho deles lá, então ele saiu contando a história. Havia testemunhas externas sobre isso. Terceiro lugar, não é? Quer dizer, nesse é o segundo aspecto importante, não é? Era impossível que você impusesse numa geração a outra uma coisa que não fosse a verdade. Imagina o seguinte, alguém vai dizer assim, ontem ele dividiu o rio em duas partes. Ele dividiu a terra, ele dividiu o mar em duas partes e nós passamos por terra enxuta. Era impossível para nós fazermos crer, porque nós não vimos tais coisas, nem estarmos ali do lado do rio. Mas qual é o ponto disso? O sentido externo é a comprovação de que aquilo é verdade. Mas outro sentido é o registro disso, é que é crido. Daí, se não for pelo Espírito de Deus, você teria de ver toda vez o mar vermelho se abrir para crer? Ou teria de crer naquilo que foi registrado na palavra de Deus? A afirmação é feita por milagre. O problema é, o milagre não é um meio pelo qual a verdade ela é espalhada pelo mundo, porque senão em todo canto alguém teria que abrir o mar vermelho, em todo canto, entende? Não é esse o método de Deus é a escrituração por meio dessas expressões externas, que eram a comprovação de que aquilo é verdade. E o registro então dizia, tinha testemunho, eles ouviram, foi visto, eles creram, e aquilo ali então é crido. Não é um meio que Deus escolheu para espalhar o Evangelho. É por isso que é estranho falar, a igreja tem que ter milagre para a pessoa pregar o Evangelho. É necessário que se creia no registro da palavra de Deus, esse é o grande ponto. Nós nunca vimos tais coisas. Agora imagine o seguinte, irmãos. Imagine que alguém diz assim, Jesus chegou aqui, está aqui no jardim. E ele acabou de ressuscitar um homem que estava morto. Interessante. Teria que ser assim toda vez para alguém crer que Jesus levanta um morto. Jesus teria que fazer isso toda vez para dizer que ele tem poder para ressuscitar os mortos. Quem poderia fazer as pessoas crerem nisso? Ora, até mesmo quando ele fazia os milagres, havia incredulidade. Você lembra lá de João no capítulo 11, quando ele ressuscita Lázaro? E no capítulo 12 eles querem matar Jesus e vão matar Lázaro.
Porque disseram, no finalzinho do capítulo 12 diz, eles não creram em Cristo. Não é o meio, não é porque eles estão vendo os milagres que eles vão crer. Então, a maneira, veja bem, o registro dos milagres é um registro claro de que aquilo que foi feito é a verdade, pelo modo como foi feito, pelo modo como foi registrado. Mas para o que vai redimir o pecador é a palavra pelo Espírito que vai abrir o seu entendimento para que ele creia. Não é o fazer milagres continuamente. É crer naquilo que está registrado na palavra de Deus. Interessante porque, se nós pensarmos como isso é uma regra, você vai ter... A palavra foi confirmada por milagres, mas não é um meio pelo qual Deus continua disseminando o evangelho por meio de milagres. Então, aqui a questão é, as escrituras são a palavra de Deus considerando a confirmação dos milagres. A maneira como esses milagres são confirmados que mostra que a Bíblia é a palavra de Deus. Não mostra que esse é o meio pelo qual continuamente não devemos continuar agindo. Mas mostra que esse é o meio pelo qual a palavra de Deus deve ser pregada. É por meio do Evangelho, por meio do ensino da Escritura e dos milagres que foram feitos na revelação bíblica. Isso aqui é importante, né? Porque alguém vai ter de crer, para crer no Evangelho, irmãos, né? Crer naquilo que está sendo pregado, crer naquilo que está sendo ensinado, né? Ela não pode contradizer aquilo que é externo. O que você está ensinando não pode contradizer aquilo que é real diante dos seus olhos. Não é? A contradição aqui, entenda, não é? Seria aquilo que é feito contradiz a verdade. Então a verdade ela não pode ser comprovada por aquilo que é feito. Logo, o pregador, para poder pregar a palavra, ele teria que ser praticante de milagres. Porque toda vez que ele pregasse para dizer que era verdade, teria que ser confirmado com milagre. Isso os apóstolos faziam, isso os profetas faziam, isso Moisés fez, mas não é esse o papel do pregador. O pregador não foi chamado para confirmar a pregação com milagres. Os milagres serviram para confirmar que as Escrituras são a palavra de Deus, não para confirmar ou atestar que a minha pregação é verdadeira, se eu não faço milagres depois da pregação. Daí você vai ver como é interessante nos nossos dias. Os homens que fazem e ensinam doutrinas falsas, eles fundamentam isso com milagres. Porque eles dizem, eles praticam milagres, e eles estão... Então tudo que eles fazem é verdade. E tudo que eles falam é verdade. Quem vai duvidar do homem que pratica algum milagre? Eu já contei a história do Benihim aqui para vocês, né? O Benihim, um dia, né, um amigo meu foi na igreja dele e disse... foi com um colega, por sinal, e lá ele ouviu o sermão, e assim, uma coisa doida, não sabe como é que chama aquilo, mas ele citou uma fala de Adão que não está na Bíblia. Que Adão disse isso, e aquela coisa... Aí ele disse, rapaz, eu olhei na Bíblia, não tem essa fala de Adão, onde foi que tem isso? Ele disse, não, tem sim, você que não está achando. Aí ele disse, não tem. Aí o outro parou assim, olha, veja só. Se ele disse, é a verdade. A verdade atestada pelo milagre. Se ele disse, é a verdade. Não é essa a lógica da revelação bíblica. Em primeiro lugar, é falso aquele milagre, né? Essa é a primeira coisa. Segundo, se for pegar o sentido da verdade ali, se o milagre é falso, logo que ele ensina, também é falso. Terceiro, ele atribui a Deus. Eu duvido muito que isso venha de Deus. Certamente não condiz com a Escritura Sagrada. E por último, não é? Alguma pergunta sobre esse ponto, alguma dúvida? A gente pode ir, mas só tem um último tópico que a gente encerra. Alguma dúvida, alguma pergunta, irmãos, por favor? É interessante, Paulo, honestamente, um dos maiores milagres foi exatamente o cumprimento de uma profecia, né? Que aconteceu 800 anos, ou seja, uma vista dará a luz, né, que você verá. E o milagre aconteceu 800 anos depois. Perfeito. Um dos maiores milagres
a confirmação por meio da profecia. Né? Isso é, sem dúvida alguma. O cumprimento das profecias são milagres, porque mostra o Senhor que domina a história, domina o tempo, né? Faz com que todas as coisas aconteçam segundo a vontade dele. Eu gosto muito, para entender isso, aquele texto de Isaías, que ele diz assim, como a chuva, como a água da chuva que cai do céu, né? E ela cai e percorre o seu caminho, né? E ela, depois de completar o seu caminho, ela volta a Deus. Né? Então, toda palavra que sai da boca de Deus é como isso. Ela cai, ela vem, ela entra na história, e Deus ela vai percorrer etapas, épocas e tempos, nas dispensações mais distintas, controlada completamente por Deus no tempo, até que ela volte e cumpra o seu propósito que ele determinou quando saiu da boca dele. Né? Essa é a ideia da palavra. Né? E por último, as Escrituras, elas devem ter vindo de Deus e não da criatura. Não é? Elas devem ter vindo de Deus e não da criatura. Por que exatamente isso, irmãos? Elas não podem ter vindo da criatura. Veja, vamos pensar. Se é da criatura, elas têm de ter vindo dos anjos ou dos homens. Certo? Se é da criatura, ela vem dos anjos ou dos homens. E nenhum desses casos pode ser dito. Não do primeiro, né? Veja só, porque se fosse de anjos, esses anjos seriam anjos bons ou anjos maus? Que anjo seria? Dos anjos que são os anjos eleitos de Deus, não pode ser. Porque, imagina o seguinte, eles diriam, nós somos a palavra de Deus. Imagina a mentira que seria. Porque não poderia ser atribuída aos anjos de Deus tal coisa. Pois os anjos estariam impondo um engano sobre o mundo, não é? E eles não poderiam mais ser vistos como bons, porque eles teriam de dizer, nós somos a palavra de Deus. Eles entrariam nos anjos maus. Se ele fosse anjos, se foram os anjos bons que falaram isso, seria estranho. Ainda, não é? Acho que isso aqui é interessante, porque você imagina se fosse esses anjos que são chamados anjos bons, né? Que se mantivessem bons de alguma forma, né? E ele dissesse assim, nós vamos abusar do nome de Deus, vamos falar em seu nome, o que nunca, de fato, aconteceu. Você imagina, o anjo bom diria, nós vamos falar, nós vamos enganar, porque nós vamos falar que essa é a nossa palavra, e que isso veio da nossa própria boca, e que nós somos a verdade. Que loucura, não é? É muito menos dos anjos maus, pode ter vindo, não hipótese alguma, pode ter vindo dos anjos maus. Por que não poderia vir deles maus? Porque o que eles tendem a fazer é destruir ou negar o reino de Deus. Como é que a verdade vai avançar o reino de Deus e os anjos maus vão ensinar o contrário ao reino de Deus? Não faz sentido. O ensino deles é exatamente oposto do que a palavra de Deus ensina. Os desígnios maliciosos dele são revelados na Bíblia. O desejo de trazer os homens em submissão a eles é revelado na Bíblia. Certamente não faz parte da intenção dos anjos ensinar tais coisas. A mesma coisa no que diz respeito aos homens. Veja só, os homens também não poderiam jamais ser o autor da Escritura. Por quê? Porque não poderia ser esses homens, nem antes da queda, nem depois da queda. Porque a Escritura diz abertamente, seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Todo homem é mentiroso. A Escritura declara abertamente, todo homem é mentiroso. Como é que a verdade veio da boca do homem, se a própria palavra diz que o homem é mentiroso? Que verdade sairia do homem, se a própria Escritura revela que ele é mentiroso? A Escritura, ela tem de ter vindo da parte de Deus. Ela não pode ter vindo de anjos, porque senão os anjos negariam a sua própria realidade. E nem dos homens, porque os homens são mentirosos, como a Escritura categoricamente afirma
nos textos que nós podemos ver em Números e outros lugares da palavra de Deus. Por que eu posso dizer que ela vem de Deus, então, tão somente? Veja lá, por favor. Em Romanos, no capítulo 1, verso 2. Dá uma lida para mim, por favor. Romanos 1, 2. Ela diz o seguinte. Ela chama a Bíblia de Santas Escrituras. Veja, Romanos 1, 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras. Nas santas ou sagradas Escrituras. Né? O Salmo 12, Salmo 12, verso 6 vai falar também a mesma coisa. Entende? Nada carnal ou terreno é encontrado na Escritura. Mas é um caminho para nos ensinar a viver na esperança de uma realidade além desse mundo caído. Então, a Escritura, a santidade, a palavra chamada Santa Palavra, ou Santa Escritura, revela que esse é exatamente o ensino. Deus é santo e a sua palavra é santa. Os mistérios, irmãos, os mistérios sublimes revelados na palavra, que eleva a natureza do homem, que eleva o homem a um estado superior a que ele está hoje. Veja a doutrina da Trindade, a encarnação do Filho de Deus, a união espiritual entre Cristo e os crentes. Tudo isso é revelado. É a maneira como o homem vai ser restaurado por meio da obra da Trindade. Tem de ter vindo da parte de Deus, não pode ter vindo da parte de homens. Os preceitos de Deus são descritos como santos. Os mandamentos são tidos como santos. E toda a impureza, irmãos, do coração e da vida, estão debaixo de condenação. E Deus lançará no inferno todos os que praticam toda sorte de impureza. Nós somos ordenados a amar os nossos inimigos, a ser humilde, a negar a nós mesmos. Por que isso, irmãos? É para incitar o homem a fazer aquilo que Deus manda. A rejeitar, veja, o homem diz, eu preciso negar a mim mesmo para poder seguir. Eu tenho que deixar de seguir a minha própria inclinação. Somente vindo do céu, somente sendo um livro santo, que revela a santidade de Deus, é que pode fazer isso. O homem jamais pode fazer isso. É parte que vem da Escritura. E Deus é santo e ama a justiça. Isso mostra por que vem de Deus, porque é só essa palavra que pode atingir a consciência do homem. Em Hebreus 4:12, veja lá, por favor. Hebreus capítulo 4, verso 12. Eu encerro aqui. Hebreus 4, verso 12. Leia para mim, Hebreus 4:12, outro irmão leia Salmo 19, versos 7 e 8, por favor. Hebreus 4:12 primeiro. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Interessante. A palavra, ela tem poder para discernir os pensamentos, a intenção do próprio coração. Veja lá, o Salmo 19, por favor, versos 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita, que restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A eficácia dessa palavra não repousa em palavras vazias, em letras ou sílabas, que não teria outro poder senão apenas expressar sentimentos ou outra coisa. Mas, na realidade, irmãos, por meio da palavra, o Espírito faz uso dessa palavra para o fim que Deus determinou, que é levar o indivíduo ao arrependimento, à salvação, a uma vida santa, ao abandono do pecado. E isso só pode ter vindo daquele que a revelou, do próprio Deus.
Nós vamos ser transformados à imagem do Deus que nos criou. Como seria estranho você ser a palavra vindo do homem e você vai ser transformado à imagem do próprio homem. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o homem peca e ele vai trazer o homem de volta à imagem, vai restaurá-lo por meio da obra da redenção em Cristo revelada na sua palavra. Não pode ter vindo de outra fonte a não ser do próprio Deus. Alguém vai dizer, é palavra de homens, é palavra de homens. Eu posso dizer, não é palavra de homens, porque o homem é mentiroso, Deus é verdadeiro, a palavra é verdade. Né? Não pode ser palavra de homens. Se for palavra de homem, nós estamos perdidos. Esse é o argumento mais comum que utiliza para negar que a Bíblia não é palavra de Deus. Ela tem de ter vindo de Deus, porque ela vai transformar o homem à imagem dele. E ela tem poder para isso, certamente. Na próxima oportunidade, mano, que nós voltaremos a tratar desse assunto, eu voltarei ainda a falar um pouco sobre esse tema, mas com outros subtópicos, certo? Nós vamos encerrar aqui, porque ainda é um caminho longo nessa direção. Okay? A gente vai ainda lidar com outras perspectivas sobre a Bíblia, até formar todo um conceito sobre ela, para depois partirmos para o escopo, que é o que Deus, o que Ele pede, o que Ele quer que eu creia e o que eu devo fazer. Certo? Nós vamos falar sobre o Evangelho e a lei a partir da outra oportunidade. Alguma pergunta, alguma dúvida? Nenhuma? Vamos orar então. Te damos graças, Senhor, por Tua palavra nessa manhã e pelo privilégio de podermos meditar nela e saber que recebemos das Tuas mãos a Tua palavra que é verdadeira, santa, perfeita, e podemos nos submeter a ela sabendo que ela veio do Senhor e pelo Espírito do Senhor nós somos levados a compreendê-la. Ela não é palavra de homens, ó Deus, porque ela não se restringe à gramática e à história. Ela é palavra de Deus, porque ela tem gramática e história, mas sem o Espírito nós não podemos compreendê-la. Sem o Espírito não podemos obedecê-la. Por isso nós exaltamos o Teu nome, por tão grande bondade do Senhor para com o Teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.